Meu irmão, minha irmã, a graça, a paz, o amor do nosso Deus estejam com vocês, estejam com, nesse momento, todos aqueles que nos veem e ouvem neste momento. Hoje é quinta-feira, dia 10 de dezembro de 2020, irmãos. Vamos começar o nosso culto neste momento, o culto de louvor, adoração ao Senhor. Reúna a família neste momento, adore ao Senhor conosco. Ore conosco, medite na palavra do Senhor. Hoje vamos ver o episódio da história em 2 Reis, capítulo 4, versículos de 1 a 7, o episódio onde Deus multiplica o azeite da botija daquela viúva e abençoa aquela família de uma forma extraordinária. Vamos debruçar sobre o texto bíblico e aprender, extrair do texto algumas lições importantíssimas para as nossas vidas. Reúna a família neste momento. Vamos adorar o Senhor, vamos abrir a nossa Bíblia e vamos meditar nela com a direção do Senhor. Vamos orar pedindo a direção do Senhor. Oremos, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, bendito e soberano Deus, dá-nos, Senhor Deus, a direção do Teu Santo Espírito. Ajuda-nos, Senhor Deus, na meditação da Tua palavra. Ilumina, Senhor, a nossa mente e coração para entendermos o que Tu queres para nós, Senhor. Faz de nós não apenas ouvintes, mas também praticantes da Tua palavra, Senhor, com amor e ardor. E assim, Senhor Deus, caminhemos, Senhor Deus, nas veredas do Senhor, na Tua palavra, Pai. Guia-nos, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito. Abençoe também todas as famílias reunidas neste momento, todos aqueles que nos veem e ouvem, Senhor Deus, abençoe a todos, tome todos em Tuas mãos. A nossa oração em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Vamos adorar ao Senhor, irmãos, vamos cantar e louvar ao Senhor com o hino na sequência.
Meu irmão, minha irmã, abra sua Bíblia aí no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículos de 1 a 7. 2 Reis, capítulo 4, versículos de 1 a 7. Assim nos dizem as sagradas letras. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: Que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e elas enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Esta é uma história, meu irmão e minha irmã, sobre a providência divina, como Deus provê os meios necessários para sobrevivermos, e aqui na questão desta viúva, para pagar a dívida. A forma como começa esse relato é de causar impressão, é impressionante. E a forma como ele termina é surpreendente, irmãos. A história é uma mulher que ficou recentemente viúva e o seu marido pertencia à escola dos profetas de Eliseu. E ele morreu e deixou dívidas, e o credor estava à sua porta para levar os seus 2 filhos como escravos para quitar a dívida. É uma forma de quitação de dívida nessa época. Algo que era muito penoso para ela, porque ela sendo mulher, e a mulher nesta época, quando ela nasce, pertence ao pai. Quando ela casa, pertence ao marido. E quando fica viúva ou idosa, ela pertence aos filhos. São os filhos que vão sustentá-la. No caso aí, ela está nessa fase dos filhos sustentá-la. Mas se os filhos serão levados como escravos para pagar a dívida, esta mulher estava numa situação muito terrível. A dificuldade, o grau de dificuldade era muito intenso, acentuado, era tremendo o que ela estava enfrentando. Então, no meio daquele desespero, ela vai a Eliseu. E aí Eliseu pede para que ela declare o que tinha em casa. Eu percebo um certo desdém na resposta dela, que ela diz: tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite pequena, pouca coisa. Eu percebo um tom de desprezo, né? Da única coisa que ela tinha em casa, uma botija de azeite. E Eliseu, então, orienta ela. Vai, pega vasilhas emprestadas, vasilhas, muitas, que você puder, fecha a porta com seus filhos em casa, e você vai pegando essa botija que você tem de azeite, vai entornando nas vasilhas. E ela fez, ela obedeceu. Ela pegou vasilhas emprestadas, notem, né, que ela tinha crédito, as pessoas emprestaram as vasilhas, isso chama atenção também, e aí ela começa a encher. E todas as vasilhas cheias, o azeite parou. Então ela voltou ao servo do Senhor Eliseu, relatou a ele, e ele falou: agora você vai lá, paga a tua dívida e vivei do resto. E ela fez exatamente isso, irmãos. E é este fim surpreendente
que nos chama a atenção. Algumas lições, irmãos, podemos extrair. Os servos do Senhor, por mais fiéis que eles estejam, né, ou que eles sejam, eles também passam por dores, por dificuldades. O marido dela era um dos profetas, da escola de profetas de Eliseu, e faleceu, e deixou dívida. E a família ficou apertada, em maus bocados. Passa uma situação extremamente difícil. Então é uma primeira lição que aprendemos. A chuva quando vem, o sol quando vem, vem para todos, bons e maus. Então, não é porque somos servos do Senhor, leais a Ele, que estamos imunes ou isentos das intempéries da vida, das dificuldades. Elas virão. E, certamente, Deus tem um grande propósito nessas provações, nessas lutas que enfrentamos dia a dia. Em seguida, em meio a essa dor, sofrimento desta senhora, ela vai direto a Eliseu, o representante autêntico e legítimo de Deus, irmãos. Ela não vai a paliativos ou rotas alternativas. Ela não busca atalhos, não. Ela busca a solução diretamente em Deus. É outra lição que aprendemos no texto também. Às vezes a gente quer dar um empurrãozinho para Deus, né? Nós queremos pegar aí atalhos, rotas alternativas e por aí vai. Mas ela não. Ela buscou Deus. Ela buscou o próprio Deus. Então falta isso na vida de muita gente. Buscar o próprio Deus, ao invés de buscar atalhos, de buscar alternativas, né? Ou aquele famoso empurrãozinho para Deus, né? Deus não precisa de ajuda, meu irmão. Ele é Deus. Ele também não precisa de advogado. Ele é Deus. Nós é que precisamos dele. Então, recorra a ele. Recorra ao Senhor e não em paliativos ou atalhos. Busque diretamente ao Senhor. Essa é a segunda lição que aprendemos. Outra lição também, quando Eliseu pergunta para ela, você percebe o tom de desdém que ela diz que tua serva não tem nada em casa a não ser uma botija de azeite. Geralmente nós somos assim, com os nossos dons, nossos talentos, nossas habilidades, aquilo que temos, aquilo que Deus já nos deu, que Deus já nos concedeu, nos abençoando, nos brindando. Recebemos de brinde, como dádiva, como presente de Deus, os nossos dons, os nossos talentos ou as nossas posses e fazemos igual neste momento aqui a esta mulher. Desdenhamos, irmãos. E foi exatamente aí onde Deus operou milagre na vida desta mulher. Então, não desdenhe, meu irmão e minha irmã, das coisas que você tem em casa, das pessoas que tem à sua volta, dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus pais, dos seus filhos, dos seus irmãos, dos seus amigos. Não desdenhe. E também de bens materiais, o que você tem, o seu salário, o seu emprego, a sua casa, a sua cama, o seu travesseiro. Não reclame, mas agradeça e reconheça como dádivas, como Deus foi bondoso de ter lhe dado essas dádivas. Então agradeça ao Senhor e mais motivos nós temos para agradecer, porque o milagre na vida desta senhora aconteceu através desta botija que ela havia desdenhado. Não tem nada em casa a não ser uma botija. Quem sabe o milagre, o extraordinário de Deus na sua vida vai acontecer através destas pessoas que Deus enviou para conviver com você. Através do seu emprego, através do seu curso, através das habilidades, dos dons que você tem. Então pare, reconheça isso. Deus pode usar muito bem isso, como usou este azeite, esta botija de azeite, para multiplicar. E foi a solução para a vida daquela mulher. Quem sabe é a solução para a sua vida, que está dentro de casa. Então valorize a prata, né? O ouro de casa que Deus já concedeu para você, tá? Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Outra lição que aprendemos também é o crédito que esta mulher tinha diante dos seus vizinhos, dos seus amigos. Ela pediu vasilhas, não poucas, mas pediu o máximo.
E as pessoas emprestaram. E eu pergunto a você, se fosse você que saísse aí e pedisse aos seus vizinhos, você teria crédito diante deles? Ou eles se esquivariam diante de você? Então é uma outra lição que aprendemos aqui também com esta viúva, irmãos. Ela tinha crédito diante dos seus vizinhos, dos seus amigos. Era uma mulher de palavra. Não, seu marido era um homem de palavra. Era um dos profetas de Eliseu, da escola dos profetas de Eliseu. Então, tá aí também a dica. Mantenha a sua palavra, empenhe a sua palavra. Às vezes a gente não tem muita coisa não, mas se nós tivermos palavra, as pessoas vão acreditar em nós. Não, fulano, fulana é uma pessoa de palavra, eu confio nela. E aí você vai ver aí o crédito, né? Como as portas vão se abrir para você, como se abriram para esta mulher. E outra situação, irmãos, é a questão da obediência. Ela, além de buscar em Deus, de enfrentar a dificuldade, ela é obediente. Eliseu lhe dá uma ordem, uma voz de comando, e ela obedece. Ela não fica questionando. Como pode? Eu só tenho uma botija pequena, isso não vai dar. Não, diga outra coisa aí, Eliseu, sugerindo para ele. Não, ela não fez isso. Ela obedientemente seguiu à risca o que Eliseu havia indicado para ela. Então falta muita gente isso, a disciplina, a obediência, sabe? Se portarem dessa maneira. Às vezes a gente é rebelde demais, não dá ouvidos a ninguém, a nada, a gente pensa que sabe tudo. Não precisamos de ser pastoreados, já sou autossuficiente, por aí vai. Então, cuidado, meu irmão e minha irmã, que isso pode trazer uma situação tremenda para a sua vida. Talvez seja isso que esteja faltando, né? Ser mais submisso ao Senhor, obediente, resignado, resignada. Talvez esteja faltando isso na sua vida. Esta mulher foi obediente à voz de Eliseu, porque ela sabia que estava obedecendo ao próprio Deus. E na contramão disso, desobedecer isso, era desobedecer o próprio Deus. E ela foi obediente. Cheia as vasilhas, irmãos, ela volta lá, volta a pedir orientação do Senhor. E aí recebe a resposta extraordinária. Vai, vende, paga a tua dívida e vivei do resto, irmãos. Olha, é interessante, a forma como termina, irmãos, é brilhante. Ela foi pedir a Eliseu para resolver o seguinte problema da dívida. O credor estava para levar os seus 2 filhos como escravos para pagar a dívida. Deus operou um milagre na vida daquela mulher que foi além do que ela pediu, foi além da sua expectativa. Além de pagar a dívida, ela viveu do resto. Aquela mulher ficou rica, irmãos. O azeite era precioso naquela época. Hoje ainda é, né? Mas naquela época era mais ainda. O azeite era usado para muita coisa. Muita, muita coisa mesmo. Então, irmãos, a quantidade de azeite ali que multiplicou, aquela mulher ficou rica. Ela, de pobre endividada, ela pagou a dívida e viveu do resto, irmãos. E olha que ela foi requisitar o Senhor só a dívida. E Deus lhe deu muito mais. Não só quitou a dívida, como teve para o seu sustento dali por diante, irmãos. Esse é o Deus da providência que servimos, que seguimos, irmãos. Acredite nisso. Mas estão aí os passos e o texto, a história está registrada para que a gente trilhe por esse caminho. O caminho de buscar a solução em Deus, o caminho da obediência, o caminho de reconhecer o que temos e valorizar isso, o caminho de ter palavra, das pessoas acreditarem em nós e a gente ter crédito, o caminho da obediência, e aí correr para o abraço, para a alegria, irmãos, e ter o desfecho que essa história teve. Quem sabe são esses itens ou algum deles
que está faltando em sua vida? Pense nisso, releia o texto, medite nessa história e ore ao Senhor. Ore comigo neste momento, peça a direção do Senhor. E eu vou orar com você neste momento e em seguida vou impetrar a bênção apostólica. Vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, bendito e soberano Deus. Oramos nesse momento, Senhor Deus, pedindo a tua direção. Ó Senhor, ó Espírito Santo, nos ajude, Senhor. Cada lição importantíssima e preciosa que esse texto nos apresenta, Senhor. Eliseu, sendo o instrumento nas tuas mãos, Pai, para fazer o milagre, operar o milagre na vida desta senhora, Pai. Multiplicando o azeite. Que o azeite seja multiplicado, Senhor Deus, na vida das famílias que nos ouvem neste momento. Na vida dos teus servos que estão precisando neste momento, Pai. Faz deles, Senhor Deus, mais confiantes em Ti, mais obedientes à Tua obra, Senhor. Que eles se deixem, todos nós, eu também me incluo, Senhor, nos deixemos, Senhor Deus, ser pastoreados, Pai. Venha nos pastorear, Senhor, em nome de Jesus. Não somos autossuficientes, Pai, mas carecemos de Ti careço, Pai. Todos nós carecemos de Ti, Senhor. Oramos, Senhor Deus, nesse momento, encarecidos da ação do Espírito Santo, do mover do Teu Espírito. Ó Espírito do Senhor, venha dos quatro cantos da terra a encher, Senhor Deus, a nossa vida, preenchendo, Senhor Deus, e transformando a nossa realidade numa realidade de vida, numa realidade, Senhor Deus, de provisão. Porque acreditamos no Senhor que pode prover todos os meios necessários para estarmos de pé em meio a esta pandemia e caminharmos. Oramos pelos enfermos neste momento, Senhor, os nossos irmãos que estão convalescentes, que o Senhor os abençoe, Pai, que estão reclusos, Senhor Deus, esperando a recuperação e resultado de exames, Pai, em nome de Jesus. Abençoe estas pessoas neste momento. Abençoe também todas as famílias que nos veem e ouvem neste momento, tomando em Tuas mãos, Pai. Nossa oração e nosso agradecimento, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo estejam com todos aqueles que nos veem e ouvem neste momento e com todos os servos do Senhor pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém.